aqui novamente. Estou trazendo mais um conteúdo da matemática básica, conteúdo importante, matrizes, especificamente falando de multiplicação entre matrizes. É um assunto muito trabalhoso e exige concentração, demanda muita concentração, atenção, e eu dou a sugestão que você se desligue de qualquer coisa, preste bem atenção para que você compreenda o assunto, e até sugiro que você não assista uma única vez, mas assista esse vídeo várias vezes para que você consiga compreender bem, tá bom? Não é difícil, mas é muito trabalhoso. Vamos aqui à aula então. Aqui no quadro temos algumas regrinhas que implicam na construção do resultado da multiplicação de duas matrizes. Vamos a elas. Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, não é possível fazer multiplicação de matriz com todo tipo de matriz, entre matrizes. Existe uma regra, tá? Então, para que possa acontecer a multiplicação, o número de colunas da primeira matriz tem que estar na mesma quantidade com o número de colunas de linhas da segunda matriz. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma matriz A, que de ordem M por N, ou seja, o primeiro é sempre o número de linhas, o segundo o número de colunas, multiplicado por uma matriz B, onde temos o número de linhas e o número de colunas. Só é possível multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira, número de colunas da primeira, a gente coloca letras para generalizar. Depois com exemplo você vai entender até melhor. Olha só, tem que ter o mesmo número de colunas da primeira com o mesmo número de linhas da segunda. Lembrando, sempre aqui é linhas e colunas. Linhas e colunas. Então tem que ter o mesmo número de colunas da primeira com o mesmo número de linhas da segunda. Ou seja, se for diferente disso, não tem como ter solução essa matriz. Ora, professor, então quer dizer que se tiver numa prova algo diferente disso, o que eu faço? Você diz, não há solução. Não tem como fazer a multiplicação. Só é possível se o número de colunas da primeira matriz for igual, exatamente o mesmo número de linhas da segunda matriz. Agora veja a outra regrinha. Importante essa daqui, porque antes de fazer os cálculos, dá para saber qual vai ser o tipo da matriz que vai sair da multiplicação das matrizes em questão. Então, qual vai ser, por exemplo, o tipo da matriz da multiplicação entre essas duas matrizes? O produto, a palavra produto é bem relacionado à multiplicação. O produto, resultado de duas matrizes, será uma matriz com o mesmo número de linhas da primeira matriz e mesmo número de colunas da segunda matriz. Ou seja, o resultado dessa matriz aqui, vai ser uma outra matriz, certo? Vamos chamar de C, e ela vai ter necessariamente o mesmo número de linhas da primeira com o mesmo número de colunas da segunda. Ou seja, vai ser uma matriz desse formato, certo? Aqui até eu coloquei aqui, multiplicação entre duas matrizes, ou seja, só é possível se tiver aqui, o mesmo número de colunas da primeira com o mesmo número de linhas da segunda, e o resultado dessa multiplicação vai ser o mesmo número de linhas da segunda com o mesmo número de colunas, o mesmo número de linhas da primeira com o mesmo número de colunas da segunda, certo? Então, vamos entender melhor com exemplos numéricos. Então, preste atenção nesses exemplos que vamos colocar agora. Muito bem, então vamos a este exemplo para compreender como se dá a multiplicação entre matrizes. Sempre lembrando que temos que obedecer essa regrinha, certo? Ou seja, a multiplicação de duas matrizes só será possível se o número de colunas da primeira
for igual ao mesmo número de linhas da segunda. E por isso, o resultado dessa matriz será aquela que tem o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Com os cálculos aqui, você vai compreender melhor. Então vamos lá. Primeira coisa que temos que ver, primeira coisa que tem que ser feita é se as matrizes são possíveis de multiplicação uma pela outra. Então vamos lá. Que tipo de matriz é essa aqui, ó? Essa matriz ela tem duas linhas, três colunas, linhas horizontal, colunas vertical. Então ela tem duas linhas, três colunas, uma matriz 2 por 3. Agora a segunda matriz, que tipo de matriz é? Ela tem três linhas e duas colunas. Muito bem. Então, ela é possível de cálculo? Sim. Que está obedecendo aqui, ó, mesmo número de colunas, mesmo número de linhas. Mesmo número de colunas da primeira, com o mesmo número de linhas da segunda. E de forma que, antecipadamente, já podemos saber qual vai ser o tipo de matriz que vai sair desse resultado. Ou seja, como assim tipo? Que número de colunas e que número de linhas terá a matriz que sairá desse resultado? Vai ser uma matriz que terá duas linhas e duas colunas. Bom, vamos então ao cálculo. Como é que se dá isso? Primeiro eu vou fazer aqui a construção genérica, certo, pessoal? Vamos lá. A construção genérica dessa matriz vai ter um elemento aqui que vai ser o elemento, vou chamar de C essa matriz, tá? Então vai ser C, primeira linha, primeira coluna, tá? Isso aqui é a posição que o elemento ocupa, primeira linha, primeira coluna. Já aqui ainda é a primeira linha, porém é a segunda coluna, é o C1, 2. Aqui embaixo já não é mais a primeira coluna, aliás, a primeira linha é a segunda linha, tá? A segunda linha, só que a primeira coluna. E aqui é a segunda linha e segunda coluna. Então a matriz vai ser do tipo 2 por 2. Uma matriz quadrada de ordem 2. Então vamos fazer assim os cálculos. Para fazer a multiplicação dessas duas matrizes, eu tenho que estabelecer, eu tenho que calcular elemento por elemento. Então começando por esse aqui, ó, fazer até de cores diferentes. Eu vou encontrar o elemento que vai ocupar esse lugar, que vai ser a multiplicação e soma dos elementos que estão na primeira linha, da primeira matriz, e que estão na primeira coluna da segunda matriz. Então, este e este. Certo? E como é que se dá isso? Vamos fazer o primeiro item, o primeiro aqui, ó, multiplicado pelo primeiro elemento que está aqui, multiplicado pelo primeiro elemento que está na outra matriz. Então vamos construir aqui, ó. Vamos lá, ó. Pronto. Vamos resolver este aqui. Multiplicar este elemento por este. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Então, este elemento aqui, ó, por este elemento. Agora, o segundo elemento da primeira coluna, da primeira linha, com o segundo elemento da primeira coluna, ou seja, a primeira linha, primeira coluna. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 1, mais 3 vezes 1. Ou seja, quando eu multiplico um elemento pelo outro aqui, ó, o primeiro que está na primeira linha, o primeiro que está na primeira coluna, eu coloco mais para fazer a outra multiplicação. Que outra?
o elemento que está na primeira linha ainda, ok? E que está aqui, ó, na primeira coluna. O segundo elemento da primeira linha, segundo elemento da primeira coluna. Primeiro elemento da primeira linha, primeiro elemento da primeira coluna. Aqui, segundo elemento ainda da primeira linha e segundo elemento da primeira coluna. 3 vezes 1. Agora, o terceiro elemento da primeira linha com o terceiro elemento da primeira coluna. 4 vezes menos 2. Mais 4 vezes menos 2. Para nós não termos problema, coloca sempre os negativos entre parênteses. Pronto, guardo lá. Então, o resultado disso daqui, ó, vai ocupar esse lugar. Vamos para este aqui, ó. Eu vou fazer os cálculos com os elementos que estão na primeira linha da primeira matriz, ó. Primeira matriz, segunda matriz. Primeira linha da primeira matriz e segunda coluna da segunda matriz. Então, vou fazer com outra cor aqui, ó. Vamos lá. Ainda a primeira linha, ó. Mas agora a segunda coluna da outra matriz. Então, este elemento multiplicado pelo o primeiro elemento aqui com o primeiro elemento daqui. 2 vezes 0. 2 vezes 0. Mais. Quando a gente coloca a multiplicação, coloca o mais para ter a próxima multiplicação. Segundo elemento aqui, ó, ainda da primeira linha, que eu estou mexendo aqui, ó, com o segundo elemento da segunda coluna daqui. Então, o 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1. Muito bem. E o terceiro elemento, ainda da primeira coluna, com o terceiro elemento da segunda... Terceiro elemento da primeira linha com o terceiro elemento da segunda coluna aqui, ó. Então, 4 vezes 6. Mais 4 vezes 6. Pronto. Então, vamos lá, de novo, recapitulando. Primeiro eu fiz esta linha com esta linha. Primeira linha daqui, primeira coluna daqui. 1. Está aqui. Depois, ainda a primeira linha, porque eu estou resolvendo este. Ainda a primeira linha. Mas agora com a segunda coluna, este aqui. Então, 2 vezes 0. 3 vezes menos 1. 4 vezes 6. Pronto. Agora, este de baixo aqui, ó, é o elemento que vai ocupar a segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou tratar da segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, eu vou tratar, vou fazer de outra cor, esta linha com esta coluna. Primeira linha, segunda linha da primeira coluna, primeira coluna aqui dessa matriz aqui, da segunda matriz. Então, ó, 2 por 1. Então, vamos lá. 0 vezes 2 mais menos 1 vezes 1, tá? Que não é menos não, tá? Menos 1 vezes 1, vou colocar entre parênteses, menos 1 vezes 1. Então, 0 vezes 2, menos 1 vezes 1 e 1 vezes menos 2. Mais 1 vezes menos 2. Então, vamos lá. Neste caso, vou mexer com a segunda linha da primeira matriz. Está aqui. E com a primeira coluna da segunda matriz. Está aqui. Então, eles vão se relacionar com este. 0 vezes 2, menos 1 vezes 1. E 1 vezes menos 2, está ali. Pronto. Esse resultado vai sair esse elemento aqui. E finalmente, esse último, vou tratar com os elementos, vou fazer de outra cor também, que estão na primeira, os elementos que estão na segunda linha da primeira coluna, com os que estão na segunda
coluna da outra matriz aqui, ó. Então, este com este aqui. 0 vezes 0. 0 vezes 0. Mais 0 vezes 0. Menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Ok? Menos 1 vezes menos 1. E 1 vezes 6. 1 vezes 6. Ok? É importante você sempre dar uma olhadinha, se você não esqueceu de nada, se você não se confundiu. É algo muito trabalhoso. Por isso que a orientação é que você não assista uma única vez, assista várias vezes, faça anotações, tire print. Se você tem dúvidas ainda assim, faça os comentários das suas dúvidas aí, onde tem os comentários. Mas é bom que você assista mais de uma vez. Então vamos lá, vamos ver se isso aqui está certo. Ó. Primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 3 vezes 1 e... onde está? E 4 vezes menos 2, está aqui. Pronto. Agora este. Este seria a primeira linha, a segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 0, 3 vezes menos 1 e 4 vezes 6. Pronto. Esse de baixo, que trata desse elemento, segunda linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz. Então vamos lá. Aqui, ó. 0 vezes 2, menos 1 vezes 1 e 1 vezes menos 2. Pronto. E esse último aqui, ó, trata dessa segunda linha aqui com essa segunda coluna. 0 vezes 0, menos 1 vezes menos 1 e 1 vezes 6. Agora os cálculos. Vamos lá. Vamos fazer os cálculos e encerrar aqui, né? Vou fazer com esse canetão mesmo. Olha só, ó. 2 vezes 2 é 4. Mais. Sempre multiplicando o primeiro, tá vendo? Olha lá. 3 vezes 1 é 3. E aqui regra de sinal. 4 positivo e 2 negativo. Você faz a regra de sinal da multiplicação e divisão. 4 vezes 2 é 8, mais e menos, menos 8. Pronto. Certo? Aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, mais e menos, eu vou apagar esse mais, vai dar negativo. Menos 3, aqui, ó. E 4 vezes 6, 24. O de baixo aqui, ó. 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1. Vou apagar aqui, vai dar menos 1, é regra de sinal. Menos 1. E aqui, ó, vai dar menos 2. E aqui, ó, 0 vezes 0, 0. Menos com menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Menos com menos é mais, vai dar 1. E 1 vezes 6, 6. Vamos lá, agora vamos encontrar o nosso resultado. 4 mais 3 é 7. Tira 8, eu tenho 7. Tiro 8, fico com negativo. Menos 1. 0 aqui é morto, né? Então não preciso nem fazer conta com ele. 3 negativo com 24. 21 positivo. Ok? Aqui também o 0 é morto. Tem 1 negativo e 2 negativo. Não se faz regra de sinal aqui, tá? Porque aqui você tem uma adição de negativos, ou seja, adição de perdidos. Então, perdi 1, perdi 2, perdi 3. Ok? E aqui eu somo tudo, vai dar 7. Tá aí a matriz, é uma matriz 2 por 2. Ok? Então, é trabalhoso, dá uma demanda da pessoa de ter muita atenção, muita concentração. Não, a pessoa vai se perder algum cálculo aqui e não vai conseguir concluir. Nós vamos ter um segundo exemplo, esse é o primeiro. Não vou fazer tudo nesse vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. Na próxima aula vamos ter mais um exercício, dando continuidade
dos exemplos sobre multiplicação de matrizes, ok? Então, dê o like aí, se você gostou, compartilhe nas redes sociais, se não é inscrito, se inscreva. E como eu disse, próxima aula, a continuidade do exemplo de multiplicação de matrizes. Um grande abraço e até lá!